Embora várias vezes no passado, cientistas tenham previsto o resfriamento do planeta e uma nova era glacial, atualmente a maior preocupação deles é com o aquecimento global. Esse aquecimento está baseado no fenômeno do efeito estufa. Há vários tipos de gases que podem refletir ou aprisionar calor, como gás carbônico, metano, óxido nitroso, ozônio e vapor d'água. Tais gases retêm parte do calor emitido pela Terra como uma espécie de cobertor envolvendo e aquecendo o planeta. Sem esse efeito, a superfície terrestre seria 33 graus mais fria e a vida aqui, se existisse, seria bastante diferente. O gás carbônico costuma ser o foco do debate, porque hoje ele constitui 60% do excesso de gases do efeito estufa lançados na atmosfera e, no futuro, deve constituir uma fração ainda maior. Atividades humanas perfeitamente válidas e necessárias para a melhora do nosso bem-estar vêm aumentando a emissão desse gás. 4/5 dessa emissão extra vem da queima de combustíveis fósseis, enquanto que o quinto restante vem do desmatamento. De toda essa emissão extra, metade é reabsorvida por organismos fotossintetizantes e metade permanece na atmosfera. Aqui uma ressalva: enquanto o gás carbônico é um composto, o carbono é um elemento. O carbono, sob a forma de particulado, pode ser prejudicial à saúde. A palavra carbono nos remete àquelas fumaças escuras saindo das chaminés de fábricas. Já o gás carbônico é incolor, inodoro e quase sempre inofensivo. Apenas em concentrações muito altas, maiores do que 10.000 partes por milhão, e após exposição prolongada, é que pode nos fazer mal. Além disso, é essencial à vida na Terra, pois as plantas dependem dele para fazer a fotossíntese. Assim, chamar as emissões de gás carbônico de emissões de carbono é intelectualmente desonesto. Desde a Revolução Industrial, no final do século XVIII e início do século XIX, a concentração atmosférica de gás carbônico aumentou de 270 partes por milhão para 410. O que alguns postulam é que, se a concentração de gás carbônico e de outros gases do efeito estufa vem aumentando na atmosfera, deve haver uma maior retenção de calor que, por sua vez, deve provocar um aumento na temperatura da Terra. Como evidência disso, eles usam especialmente um aumento de 1,2 graus na temperatura global média durante esse período e uma correlação positiva entre a temperatura e a concentração atmosférica de gás carbônico. Mas o ponto é que, ao longo da história geológica da Terra, o clima sempre mudou e sempre vai mudar. Nos anos 1920, o astrônomo sérvio Milutin Milankovic escreveu 3 ciclos nos movimentos do nosso planeta. Um deles é a excentricidade orbital, isto é, o quão circular é a órbita da Terra ao redor do Sol. O outro é a obliquidade, ou seja, o ângulo do eixo terrestre em relação à sua órbita. E o último é a precessão dos equinócios, quer dizer, a oscilação do eixo de rotação do planeta, que se comporta como um peão. Esses ciclos influenciam a quantidade de radiação solar incidente na superfície terrestre e logo a temperatura global. Devido a esses ciclos, o clima do nosso planeta muda radicalmente de forma natural. Só no último 1 milhão de anos, houve 8 ciclos de períodos glaciais e interglaciais. O último período interglacial começou há cerca de 11.000 anos, marcando o início do Holoceno, a época geológica em que vivemos. Olhando para os últimos 400.000 anos, o Holoceno parece ser o período em que o clima vem permanecendo quente e estável por mais tempo, o que deve ter ajudado o nosso desenvolvimento civilizacional. Porém, mesmo ao longo do Holoceno, a temperatura variou bastante, com mudanças de até 8 graus em intervalos de 1.500 anos. Logo, falar em mudanças climáticas é uma obviedade, afinal o clima está sempre mudando. Os que se preocupam com a questão, contudo, não estão se referindo a essas mudanças que ocorrem naturalmente. O que eles alegam é que a magnitude das mudanças atuais é maior do que aquilo que poderia ser explicado apenas pelos fenômenos naturais. Segundo eles, mesmo se incluirmos outras variáveis, como atividade solar, atividade vulcânica ou quantidade de aerossóis na atmosfera, não conseguimos explicá-las. A diferença, dizem, só pode ser explicada se incluirmos algumas atividades antrópicas como a causa das alterações. Há artigos científicos bem taxativos em relação à causa antrópica dessas mudanças climáticas. Por exemplo, Adolf Stips e colaboradores, em um trabalho de 2016, afirmaram que há uma relação direta entre a emissão de gases do efeito estufa, especialmente gás carbônico, e a temperatura global média. Ainda que a atividade solar, a atividade vulcânica e a quantidade de aerossóis possam influenciar a temperatura no curto prazo, a tendência no longo prazo não é significativa, dizem.
o chamado forçamento radiativo, o balanço entre a radiação que chega e a que sai do planeta, é positivo e provocado por atividades antrópicas, segundo os autores. Embora trabalhos como esse aleguem que há uma relação causal inequívoca entre atividade humana e aquecimento, a rigor não é possível estabelecer tal relação, porque não podemos realizar experimentos manipulativos em escala global. Para isso, precisaríamos de várias terras, algumas sendo controle, sem emissão antrópica de gás carbônico e outras recebendo os tratamentos, isto é, diferentes quantidades emitidas do gás. Ademais, outras variáveis de interesse deveriam ser mantidas constantes. Como obviamente isso não é possível, sempre há a possibilidade de alguma outra variável ser a responsável pelo padrão observado. Não é de se espantar, portanto, que haja trabalhos igualmente taxativos negando qualquer relação entre o homem e as mudanças climáticas. Jyrki Kauppinen e outros 2 cientistas finlandeses, por exemplo, publicaram um artigo em 2014 em que postularam que a umidade relativa e a cobertura de nuvens podem explicar as variações da temperatura média global. Ou ainda, Yusuke Ueno e outros cientistas japoneses, em um trabalho de 2019, que alegaram que mudanças no campo magnético do planeta é que determinam a intensidade da radiação solar que alcança a troposfera, levando à formação de nuvens que alteram a temperatura global. Também há discordâncias no que diz respeito às consequências das mudanças. Enquanto que, para alguns, elas serão catastróficas, levando a uma queda substancial na produção de alimentos, grande elevação do nível do mar e aumento na incidência de doenças, para outros elas serão brandas, com uma simples realocação de cultivos, uma pequena elevação do nível do mar e aumento de algumas doenças, acompanhado da diminuição de outras. Portanto, perceba, o debate científico está longe de ser encerrado. O objetivo aqui, pois, não é decidir quem tem razão, mas mostrar que há críticas sérias quanto à narrativa propagandeada hoje. Esse debate é mais complexo do que se possa imaginar em um primeiro momento, porque ele não envolve uma única pergunta, mas 5. A saber, primeiro, mudanças climáticas estão acontecendo? Segundo, se estiverem, são provocadas por atividades humanas? Terceiro, se forem, vale a pena tentar pará-las? Quarto, se valer a pena, o Estado tem a capacidade de pará-las? E quinto, se o Estado tiver essa capacidade, ele deve pará-las a qualquer custo? Se as 3 primeiras questões são passíveis de debate científico, as 2 últimas não são. A resposta a ambas é não. Sabemos a priori que qualquer intervenção estatal é antieconômica e antiética. Assim, mesmo que haja mudanças climáticas, que elas sejam provocadas pelo homem e que vale a pena combatê-las, o Estado não deve intervir. O problema é que hoje, esse tópico das mudanças climáticas globais tem sido usado por políticos para fundamentar suas ações. Devemos ter muito cuidado quando políticos começam a usar a ciência para justificar algo. Quando isso acontece, o debate já deixou de ser científico e passou a ser ideológico. E quando ele passa a ser ideológico, podemos ter a certeza de que o Estado entrará no jogo, distorcendo a economia e retirando nossas liberdades.